A TV TRT-MG recebe hoje para uma entrevista especial o desembargador Emerson Lage e o juiz Eduardo Ferri, da 8ª Vara de Belo Horizonte. Eles são os gestores regionais do Programa Nacional de Prevenção de Acidentes do Trabalho. Este é um programa lançado pelo TST e também pelo Conselho Superior da Justiça do Trabalho. Vamos começar conversando. Que projeto é esse? Que ideia é essa desse Programa Nacional de Prevenção de Acidentes do Trabalho? Bom, a presidência do TST e do Conselho Superior da Justiça do Trabalho, preocupado com os altos índices de acidentes de trabalho, e agora que a Justiça do Trabalho recebeu essa competência, quer dizer, já há alguns anos, para as ações de reparação de acidentes de trabalho, verificou que não é possível nós ficarmos apenas atuando na questão reparatória dos acidentes de trabalho. É preciso que se faça algo mais. Uma política voltada apenas para reparar, indenizar as pessoas que sofrem acidente, não é suficiente para estancar ou eliminar esse grave problema social que é o acidente de trabalho. O Brasil é um dos recordistas mundiais de acidentes de trabalho. Sim. Não é isso, doutor Eduardo? Sim, esse é o problema que nós estamos tentando enfrentar. Vamos começar agora com essa primeira reunião que foi feita em Brasília, dia 8. Esse foi o pontapé inicial dessa participação dos regionais. Teremos um seminário no mês de outubro que vai enfocar, vai tentar levantar com outros partícipes desse problema, como o Ministério do Trabalho, Procuradoria do Trabalho, INSS, Ministério da Saúde e outros órgãos que vão participar desse seminário exatamente para levantar ideias, soluções e medidas que podem ser úteis para essa campanha. Porque é preciso deixar bem claro que o acidente de trabalho traz um prejuízo não só social, para as famílias, enfim, mas também para todo o país, para o INSS, enfim. Isso é uma questão gravíssima. Parece que, se não me falha a memória, na apresentação que nós visualizamos já no TST, foi feita uma exposição por todos aqueles que participaram, estão participando desse projeto, em termos de cooperação técnica, por exemplo, o Ministério da Saúde, o próprio Ministério do Trabalho e Emprego, algo da ordem de 48 bilhões de reais por ano é gasto só com problemas de acidente de trabalho, benefícios previdenciários. Quer dizer, é uma conta muito alta e muito grande que dificilmente se fecha. Então, quer dizer, embora a gente atue nessa reparação individual, é preciso fazer um programa ou atuar de uma certa forma e que isso tenha uma possibilidade, talvez de reversão, que isso talvez seja utópico fazer, mas pelo menos de maior controle, de maior segurança no sistema de trabalho que permita efetivamente evitar essas lesões, tanto a nível individual como a nível coletivo. E indústria principal responsável aí por esse número de acidentes. Homens e jovens parece que são as maiores vítimas, é isso mesmo? Existem levantamentos feitos no Ministério da Saúde e no Ministério do Trabalho com estatísticas diferentes. Bancos de dados diferentes levantaram dados diferentes. Então, os números levantados oficialmente são de 2009. E eles não fecham, no caso, a condição de perda de vidas não bate o mesmo número do Ministério do Trabalho com o Ministério da Saúde. Então, a campanha tem também essa finalidade, tentar uniformizar e buscar dados mais corretos, mais reais desse problema. Nós estamos falando alguma coisa em 2009, na casa de 750 mil vítimas de acidentes e doenças do trabalho. Então, essa questão são pessoas com carteira assinada e pessoas sem carteira assinada, trabalhadores de toda a ordem, que são atendidos no SUS, são atendidos na rede particular. Então, nós precisamos ver a realidade de que números são esses. Então, os números do Brasil, então, são as últimas estatísticas ainda são de 2009? Ainda são de 2009. Então, ou seja, esse número certamente deve ser deve muito ser bem maior agora, com a projeção para 2010, já com esse crescimento maior que o país teve, a economia teve, e agora 2011 também, a expectativa de novos investimentos na área de esportes e outros. Não estou falando aí de economia, essa é uma das causas, é o crescimento
do Brasil nos últimos anos? O incremento da atividade econômica, obviamente, faz acelerar esse processo, digamos assim, essa estatística, né? Quer dizer, se você tem uma pujança maior econômica, você tem maior número de trabalhadores no mercado de trabalho, obviamente que, dependendo das circunstâncias em que esse trabalho é desenvolvido, você tem um maior risco de acidentalização, digamos assim. Mas o que eu acho importante destacar, inclusive nessa colocação que você fez anteriormente, Adriana, é a questão entre o homem e a mulher, né? Quer dizer, e partindo desse ponto de vista para uma outra análise um pouco mais abrangente, e aí também já voltada até um pouquinho embora pouca experiência, que nós já conseguimos adquirir ao longo desse curto período de competência que recebemos para trato do acidente de trabalho, que uma das causas, digamos assim, ou um dos elementos a serem analisados no acidente de trabalho, e aí eu acho que o foco e a campanha o programa tem a sua razão de ser, é que muito, quando você faz a análise das causas do acidente de trabalho, é a questão da cultura, da não prevenção, né? Da cultura digamos assim, do alto risco. A pessoa, por culturas antigas de forma de execução do trabalho, não está ainda apta, não tem a consciência do risco que corre, às vezes numa atividade simples do dia a dia, mas que coloca ele em risco. Uhum. Então essa campanha ou esse programa, ele vai ter no meu modo de entender, essa grande vertente, que é de alertar as pessoas, trazer elas, fazer com que elas façam uma releitura da forma de trabalhar, né? Quer dizer, durante o período que nós tivemos em Brasília, no dia 8, nós fizemos essa primeira reunião com todos os gestores regionais lá no TST, nos foram apresentadas fotos e situações bizarras do mundo do trabalho, em que você fala assim, mas em pleno século XXI nós ainda constatamos e vislumbramos uma pessoa trabalhando sob essa condição. Então, quer dizer, é preciso alertar as pessoas, é preciso fazer com que elas participem, né, individualmente e às vezes coletivamente dentro desse contexto da prevenção. Porque muitos acidentes, e se não quase a sua totalidade, é previsível, é possível de nós evitar. Acidentes vão ocorrer, mas não com os índices, o volume e com o grau de efeito danoso que eles ocorrem hoje. Quer dizer, é da própria condição humana o risco. Uhum. No nosso dia a dia, nós somos submetidos a N situações de risco. Algumas previsíveis, outras nem tanto, embora previsíveis, mas com um grau menor de possibilidade de eliminação. Uhum. Então, mas nós precisamos estar conscientes de que nós temos que ser copartícipes da nossa própria proteção. E isso é que a campanha eu acho que é importante. Falando de conscientes, quando o senhor cita nós, não é só a empresa, o empregador. Não só a empresa. Trabalhadores, que são os maiores atores que têm que ser chamados para essa campanha, porque são eles que estão sujeitos ao acidente diretamente. A justiça só atua mesmo reparando, já com o acidente consumado. Então, o acidente, a doença profissional instalada. Então, o que nós precisamos é sensibilizar trabalhadores, empregadores, para a prevenção. Todos têm que estar unidos aí nessa são luta. São os principais partícipes, terão que ser conscientizados. Mas o resto da sociedade também, como já foi dito anteriormente, tem que participar dessa prevenção também. Essa campanha... Aqui nessa campanha, para o TRT, aqui de Minas, a terceira região, já há alguma linha já programada ou os senhores vão esperar ainda esse seminário? O primeiro encontro que nós fizemos em Brasília, né, dos grupos regionais, foi até um encontro assim, de uma construção de ideias, né? Quer dizer, nós nos reunimos, na parte da manhã foram feitas exposições, apresentações de dados estatísticos, da visão de cada órgão que já se associou ao programa junto ao TST em forma de cooperação técnica. E no período da tarde foram criadas 7 oficinas, né? Dividiu-se os grupos dos representantes regionais em oficinas, totalizando umas 7 oficinas. E dentro dessas oficinas foram lançadas ideias assim, sem uma contextualização determinada.
Entendi. Exatamente para que as ideias florissem, para que as ideias surgissem de forma natural. Para que essa campanha pudesse efetivamente abarcar o maior número de possibilidades possível. O TST, eu até vi com bons olhos essa forma de prática nesse dia. Ele inclusive não nos encaminhou nenhum material, nenhuma orientação prévia do que iríamos fazer, do que iríamos realizar no dia 8 em Brasília. Quer pegar a partir da realidade. Não, e até para deixar que nós pudéssemos chegar com as cabeças e as mentes abertas, né, quando pegos de surpresa. E dentro dessa surpresa, nós simplesmente deixássemos as nossas mentes elaborar ideias sem nenhuma contextualização, né, pré-determinada. Então surgiram ideias das mais variadas possíveis e, como disse o doutor Eduardo, quer dizer, no dia 19, 20 e 21 de outubro, próximos agora, nós vamos nesses 3 dias, o TST vai promover, segundo as informações, vai promover um seminário através do qual nós vamos ter amplos debates sobre essa questão, né, com penso eu, os mais diversos partícipes possíveis, né, desse contexto que envolve o mundo do trabalho e o acidente do trabalho especificamente. E eu acho que aí sim nós vamos ter um norte mais preciso, né? Quer dizer, não obstante, a gente obviamente já esteja atuando exatamente aqui, né? Fazendo incursões na TV Justiça, o TST já lançou, né, alguns vídeos, campanhas institucionais. Quer dizer, essa é uma primeira atuação, penso que nós já discutimos, fazer alguma inserção também de cooperações técnicas a níveis regionais, para que nós também possamos aqui reproduzir o que a nível nacional tem no Estado, que eu disse lá em Brasília, inclusive na reunião, o Brasil, né, isso é dito diuturnamente, são vários Brasis. A realidade de Minas é uma, de São Paulo é outra, do Pará é outra. Então, quer dizer, os acidentes, eles também se diversificam, dadas as naturezas, as peculiaridades de cada região. Então, nós precisamos de cooperação técnica também, não desprezando a nacional, mas uma talvez específica para nós atuarmos no foco de que Minas, né, precisa, né? Então essa é a ideia. Exato, isso que eu ia destacar, que a prevenção tem que ser regionalizada também de acordo com as peculiaridades de cada estado, né? Bom, então isso faz parte. O primeiro passo, vamos dizer assim, é esse, o da campanha, de conscientização de todos, né? Esse é o primeiro passo que está sendo dado aí para esse Programa Nacional de Prevenção de Acidentes do Trabalho. É isso, eu agradeço a participação de vocês aqui na TV TRT, estamos abertos e evidentemente esse é o papel também nosso da comunicação, para poder ter uma participação mais ativa também nessa campanha de conscientização. Okay. Eu agradeço, para nós também foi uma honra, né, estar com esse espaço aberto para levar isso ao conhecimento de todos, né, e assim que tivermos avanços e novas ideias, vamos trazer para cá para que a TRT faça o seu papel de nos ajudar na divulgação. Ok. Obrigada pela participação e a gente fica por aqui. Tchau!